Olá, bom dia. Eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. E a gente tem um convidado especial que já participou várias vezes do Não Pira e Respira para a gente poder falar sobre saúde mental. E a gente decidiu fazer um programa especial sobre o tema. Comigo aqui o Dr. Sérgio Henriques, ele que é médico psiquiatra no Instituto de Neurocirurgia de São Paulo. Tudo bom, doutor? Tudo jóia, Patrícia. Bom dia a você, bom dia aos seus telespectadores e ouvintes. Vamos bater um papo legal hoje. Muito legal, e são 4 temas que a gente definiu, que são temas importantíssimos, né, a serem discutidos, temas complicados, difíceis, complexos, mas que a gente vai tentar destrinchar tudo aqui durante o nosso programa. A gente vai falar sobre borderline, transtorno dismórfico corporal, fobia social e depressão na menopausa. Então vamos começar nessa ordem, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre borderline. Antes de tudo, Patrícia, eu quero fazer uma pequena introdução sobre os tópicos, não é? O que eles têm em comum? Porque parece meio salada, assim, poxa, um tópico diferente do outro, porque os nomes são diferentes, mas o que eles têm em comum é trazerem um grande sofrimento às pessoas que são portadoras desses transtornos, né? Então, essa é uma tônica dos quadros psiquiátricos. É um impacto muito grande na vida dessa pessoa, né, atrapalhando as relações pessoais, atrapalhando a relação consigo mesma, né, e trazendo um grande sofrimento pessoal, né? Então, são pessoas que são pacientes que precisam da nossa ajuda, né, que precisam de apoio, né, o tempo todo, né, em boa parte do trajeto ao longo da vida. Então, é por isso que a gente escolheu esses tópicos, porque são tópicos que realmente atrapalham muito a vida dos pacientes. Sobre borderline, muitas pessoas acabam... Eu queria começar com esse tema que a gente vai vir na sequência. O senhor fez uma abertura ótima, até para poder entender que muitos deles até acabam tendo conexão, porque são transtornos mentais, né? O transtorno de borderline, é um nominho chato, ele pode ser também confundido com esquizofrenia ou bipolaridade, doutor? Olha, não, Patrícia. O transtorno de personalidade borderline, ele é uma alteração, uma modificação, talvez uma variação da nossa personalidade, da nossa forma de ser, mas que tem algumas características estáveis. Daí, então, o nome de transtorno de personalidade borderline. Esses outros diagnósticos, esquizofrenia, depressão, eles têm um outro conjunto de sintomas, né, que não são necessariamente na forma de lidar com o mundo, mas são sintomas que são alterações muito graves da normalidade. Por exemplo, na esquizofrenia, os pacientes têm, entre outros sintomas, delírios. Normalmente, você, a maioria das pessoas, não sai por aí tendo delírios. Então, é um sintoma muito novo, muito fora do contexto da vida normal das pessoas. Já um transtorno de personalidade, borderline ou outros, nada mais é do que uma acentuação desadaptativa de algumas características de qualquer ser humano, né? Como, então, por exemplo, doutor? Dá um exemplo. Então, por exemplo, impulsividade, compras impulsivas. Eu já fiz algumas compras impulsivas, talvez você já tenha feito isso, mas quem tem transtorno de personalidade borderline tem isso de uma forma problemática, né? Então, acaba havendo prejuízos não só financeiros, mas pode ser um comportamento impulsivo do ponto de vista sexual, um comportamento impulsivo onde haja riscos, por exemplo, dirigir de uma forma perigosa, né? Tudo isso que eu descrevi, muitas vezes a gente acaba fazendo e acaba acontecendo na nossa vida, mas no caso do transtorno de personalidade, isso é frequente e isso é problemático, é num outro patamar, não é como se fosse num nível um pouco maior do que é para a maioria das pessoas. Agora, a gente sabe que a bipolaridade, por exemplo, a pessoa sai de uma situação de alegria para tristeza rapidamente, né? Como diferenciar
a pessoa que tem a bipolaridade com a pessoa que é borderline? Porque eu imagino que fique fique perto, assim, para poder diagnosticar, um familiar tentar fazer o diagnóstico. Eu sei que o especialista vai conseguir entender e diferenciar, mas para poder um familiar que estiver passando por isso em casa, né, ou o próprio paciente, como tentar definir qual é esse diagnóstico, doutor? Então, tanto um quanto o outro quadro, os dois diagnósticos, possuem muitos elementos parecidos e alguns em comum, né? Então, o transtorno de personalidade borderline tem como característica a instabilidade emocional. Então, em um determinado momento, estou bem, estou calmo, estou tranquilo. No segundo momento, eu estou irritado. No terceiro momento, eu estou feliz. No quarto momento, eu estou triste. E essa variação não é uma variação que necessariamente tem relação com o que eu fui passando ao longo do meu dia. Pode haver, mas eu posso ficar assim do nada, né? Então, há uma instabilidade. É difícil prever como esse paciente vai estar na próxima hora. O paciente com bipolaridade, ele até pode ter um quadro parecido com esse, mas ele tem períodos mais longos e estáveis, seja de depressão, ou seja do oposto da depressão, da euforia, né? Então, o paciente borderline tem uma ciclagem, uma mudança de estado num período de tempo muito menor, ao longo de um dia. Então, ele teria uma semana toda salpicada e pontilhada por uma variação emocional ao longo de todos os dias, de todos os minutos, de todas as horas. O paciente bipolar, ele tem períodos longos, às vezes semanas ou meses, e com fases depressivas longas, depois períodos de normalidade, então ausência de instabilidade emocional, e depois ele pode ter um período de euforia sustentada também por semanas ou meses, né? Então o quadro clínico é um pouco mais estável ao longo do tempo e bem caracterizado, assim, com fases bem distintas umas das outras, né? Então, existem subtipos de bipolaridade, aí eu concordo com você, deve ficar tecnicamente mais difícil fazer a distinção em relação ao borderline, né? Mas há outros comportamentos no borderline que muitas vezes não há no bipolar. Então, o borderline mantém constantemente uma dificuldade na manutenção dos vínculos pessoais e sociais. Inclusive, eu estava lendo aqui algumas características da personalidade de borderline que eu queria perguntar para o senhor, que incluem aí relacionamentos interpessoais intensos e instáveis, comportamentos autodestrutivos, repetitivos, medo crônico de abandono, afetividade disfórica crônica, distorções cognitivas, impulsividade e frágil adaptação social. Inclusive, inclui também autoagressão e tentativas de suicídio. Isso, você falou todos os sintomas, né, que são utilizados no diagnóstico do transtorno de personalidade borderline. Então, você vai ver que tem dois grupos. Um grupo dos sintomas são relacionados à experiência do paciente em relação a si mesmo, e uma parte dos sintomas é relacionado à interação social, né? Então, o paciente borderline tem uma grande dificuldade de conviver consigo mesmo, se sente mal, tem uma sensação de desadaptação, se sente constantemente ameaçado, como se fosse abandonado ou como se os relacionamentos fossem acabar a qualquer momento, né? E isso é angustiante no dia a dia, né, ao longo da vida dessa pessoa. Não é que isso vem em fases, né? Na bipolaridade vem fases, assim, mas o paciente com transtorno de personalidade borderline é assim todos os dias. Então imagine o peso que não é ser assim, não é? Muito inseguro, e ao mesmo tempo é uma pessoa que tem uma certa inabilidade em sustentar ou manter um vínculo afetivo, emocional, social, né, num determinado patamar agradável, né? Então eu digo que são pacientes que constroem e destroem coisas belas, né? São capazes de estabelecer uma relação de amizade, um vínculo afetivo, mas infelizmente eles têm uma facilidade para acabar destruindo esses vínculos que foram construídos. Então eles têm um eterno recomeçar de vínculos e de relações ao longo da vida, né? Tanto de amizade quanto relações afetivas.
Doutor, tem tratamento? Esse problema ele é hereditário? A pessoa já nasce assim? É um problema de ambiente? Como que é feito esse diagnóstico quando já tem é detectado que a pessoa está passando por essa situação? Os sintomas, em geral, começam no final da puberdade, no início da adolescência. Como é uma fase na adolescência de mais instabilidade emocional, muitas vezes sintomas de borderline vêm de uma forma bastante intensa, é aí que a gente acaba flagrando o que você citou, né, desses comportamentos de automutilação, de se cortar, do impulso suicida, das tentativas de suicídio, né, de uma instabilidade nas relações de amizade ali, que são importantes para os adolescentes, né? É aquele adolescente, aquele jovem que tem uma dificuldade, diferente dos amigos, de socializar. Então, a gente começa a notar precocemente, né, esses sintomas. Como você disse, é hereditário, tem uma transmissão hereditária, né? Então, filho de pais, ou de pai ou de mãe com esse transtorno, com essas características, tem uma chance maior, né? E o tratamento, até pouco tempo atrás, Patrícia, era um tratamento muito difícil. Então, o medicamento não trata, né? Os tratamentos medicamentosos servem para tratar as condições associadas, né? Então, se houver uma depressão associada, eu uso remédio, mas eu não trato especificamente o transtorno de personalidade borderline com remédio. Até que, nos anos 80, surgiu uma variação da terapia cognitiva que se chama terapia comportamental dialética e que foi criada por uma psicóloga portadora de transtorno de personalidade borderline, que havia sido internada várias vezes, né? E a partir da experiência pessoal dela, ela usou vários princípios da terapia cognitiva comportamental e criou uma modalidade de tratamento bastante nova, bastante inovadora, né? E que é muito eficaz no tratamento de transtorno de personalidade borderline. Então, nós temos esse tipo de terapia como tratamento que é padrão ouro, que é o melhor, né? Então, iniciativas com medicamento costumam, assim, não dar certo. Talvez no tratamento do comportamento de suicídio, talvez numa condição associada, como eu disse. Mas esse paciente precisa fazer esse tipo específico de tratamento, esse tipo específico de terapia. Até porque tem sintomas até parecidos com outros assuntos que a gente vai falar aqui agora. Um desses sintomas que quem sofre de borderline pode ter também é a autoimagem distorcida, que a gente vai falar sobre esse assunto. Então, assim, se misturam algumas características também com outras doenças do transtorno mental, né? Mas eu li aqui, doutor, que existem subtipos de borderline. Eu queria que rapidamente o senhor explicasse, porque a gente tem ainda 3 temas para tratar. Borderline desencorajado, borderline petulante, borderline impulsivo e borderline autodestrutivo. Existe isso? Então, não nesse formato, né? Existe o transtorno de personalidade borderline e é óbvio que na descrição a gente pode caracterizar o que esse paciente tem de mais marcante daqueles sintomas que você descreveu, né? Então, você citou um conjunto de sintomas. Cada sintoma daquele, ele tem uma importância que é equivalente aos demais. Mas é óbvio que eu posso ter um paciente que tem um comportamento, por exemplo, impulsivo, e esse comportamento é muito maior do que o autodestrutivo, por exemplo. Então, esse paciente vai ter um tratamento, DBT, né, terapia dialética, mas com essa cautela. Olha, eu vou precisar, né, fazer algo em especial para esse comportamento impulsivo. Ou é um comportamento autodestrutivo, né, com automutilação, com tentativas de suicídio, é a mesma coisa, né? Eu vou precisar dar uma atenção especial, cuidar melhor, eventualmente associar um medicamento por conta disso. Agora, essas características, ser petulante, ser impulsivo, autodestrutivo, na verdade, o que é o borderline, né? A petulância não é necessariamente alguém arrogante. O borderline, ele é como se ele não tivesse essa habilidade social, né? Esse traquejo na hora de falar e de conseguir ser agradável numa conversa. Ele não tem isso. doutor, a gente falou da bipolaridade, que fica numa linha muito tênue aí, né, com o borderline. Evidente que nenhuma doença é boa, mas entre a bipolaridade e borderline, qual é o que reage mais a tratamentos específicos? O que é o menos pior, a gente poderia dizer assim, né?
É, alguns pacientes com bipolaridade respondem muito bem a medicamentos e conseguem ter uma vida normal, né? Há medicamentos de baixíssimo impacto no dia a dia dessas pessoas, com pouquíssimos efeitos colaterais, então é possível ter uma vida produtiva e normal. O paciente com transtorno de personalidade borderline mais severo, mais grave, esse paciente, mesmo fazendo psicoterapia, ele ainda vai continuar tendo uma série de dificuldades, né, nessas interações sociais, né, ou nessa relação consigo mesmo, com muito sofrimento, ainda que muito bem atendido, muito bem acompanhado, né? Então, é um tratamento a longuíssimo prazo, né, sem uma data prevista para finalização ou que traga uma solução. É um paciente que vai precisar de um acompanhamento a longo prazo para minimizar, né, uma parte grande desses sintomas que ele possui. Então, eu te diria, dependendo do bipolar, né, há quadros muito benignos, como há quadros graves, né, também, por outro lado, e eu te diria que, a princípio, de forma geral, é um pouco mais fácil tratar um paciente bipolar. Antes de ir para o próximo ponto, a gente sempre fala aqui, tanto no Jornal da Manhã, quanto no programa Não Pire e Respira, que é um programa direcionado à questão da saúde mental, que qualquer tipo de um diagnóstico caseiro que seja realizado, né, por um familiar ou pelo próprio paciente que se encaixe em algum desses itens que nós citamos aqui, procure uma ajuda especializada, né, doutor? Só um médico, psiquiatra, vai poder orientar de que forma a tratar. Doutor, eu queria falar agora sobre o transtorno dismórfico, é isso? Transtorno dismórfico corporal. É aquela pessoa que se olha no espelho e nunca está feliz com o corpo, é isso? Então, a quantidade de pessoas que se sentem desconfortáveis com algo no corpo é bastante elevada. Então, se a gente fosse entrevistar, né, as pessoas de uma forma geral, 60% das pessoas têm alguma queixa em relação ao próprio corpo. Meu nariz, meu cabelo, minha altura, meu peso, meu quadril e etc. Então, a maioria das pessoas tem algum tipo de incômodo com o próprio corpo, consigo mesmo. Mas o paciente que tem dismorfofobia ou transtorno dismórfico corporal, ele tem esse incômodo num grau muito acentuado. Ou seja, então, a pessoa está ótima, mas não adianta falar que ela está ótima, porque ela sempre vai encontrar algum empecilho. Tem duas possibilidades. Uma é essa, está ótima, mas a pessoa encontra um defeito, ela cisma com o defeito, insiste naquele defeito, ou até há um pequeno defeito, um nariz que não é tão harmonioso, um peso um pouco acima, uma certa flacidez no corpo, mas aquilo toma uma dimensão muito grande na vida desse paciente. Então, o paciente acaba gastando muitas horas, no mínimo 1 hora a 8 horas por dia, pensando sobre o seu problema. Ele tem um prejuízo porque ele passa muito tempo encucado, incomodado com aquele problema que ele identificou em si mesmo. Frequentemente ele tem ele enxerga aquele problema com aumento, com uma lente de aumento, então ele vê algo muito pior do que a maioria das pessoas enxergaria nele, Então e não se convence facilmente de que ele não tem um grande problema. Então a gente pode dizer assim para o paciente, olha, ok, seu nariz tem aí um formato XY, mas não é feio, seu nariz é ok, A pessoa não se convence disso e ela continua insistindo e crendo que ela tem um nariz horroroso, por exemplo, Agora, desculpa, doutor, eu imagino que essas distorções de imagem, principalmente quando a gente relaciona a questão de peso corporal, pode levar também o paciente até a anorexia e bulimia, né? Então, Patrícia, quando você tem um paciente que tem uma alteração da imagem corporal, você pode pedir, por exemplo, para ele se descrever diante de um espelho. Então, você vai do lado do paciente e pede para ele se descrever. Como ele se vê. Ou você pode pedir para ele se desenhar. E aí é que você nota a
a desproporção ou esse exagero que o paciente coloca. Então, a pessoa muitas vezes se desenha com um quadril imenso, né, desproporcional à altura, né? Ou, às vezes, o paciente tem uma dificuldade para se olhar no espelho, né, para encarar aquela área do corpo que ele julga que seja deformada, que seja muito problemática. Né? Há pacientes que não se olham no espelho por isso. Né? Então, esse é um sintoma da dismorfofobia. E isso que você disse, sim, essa é uma das associações mais comuns e frequentes com anorexia e com bulimia. Frequentemente, esses pacientes acabam tendo este sintoma, uma dismorfofobia associada. Então, um dos pontos importantes é, quando você fizer o diagnóstico de dismorfofobia, é preciso excluir, se certificar que esse paciente não tem diagnóstico de anorexia e nem de bulimia. Senão, esses outros diagnósticos é que passam a ser os diagnósticos principais. E aí você vai enxergar a dismorfofobia como uma característica, como um sintoma a mais da anorexia ou da bulimia. Tá? A dismorfofobia raramente vem só ela, assim, purinha, só dismorfofobia. Frequentemente, há outros quadros psiquiátricos associados, entre os quais comportamento de suicídio é um dos mais frequentes, junto com depressão. Tá? Então, os transtornos alimentares, depressão e comportamento de suicídio são frequentemente associados à dismorfofobia. Né? Qual é o comportamento de um paciente que tem um transtorno dismorfofóbico? Ele quer obsessivamente, né, resolver aquele problema dele. Então, em que médicos que ele acaba indo para resolver os seus problemas de formato do corpo? Cirurgião plástico, dermatologista, aí vai aquela busca doentia, né, atrás do corpo perfeito, que em algumas pessoas passa dos limites, porque chega a ser realmente um problema de transtorno mental, né, porque não tem mais nada o que fazer, mas ela constantemente a pessoa está em busca daquela perfeição. Exatamente. Então, algumas pesquisas apontam que 10% do movimento de uma clínica dermatológica ou de uma clínica de cirurgia plástica é composto por pessoas com dismorfofobia. 10%. 90% são pessoas que têm algum tipo de incômodo, né, com o próprio corpo. Né? Então, são sintomas dismorfofóbicos, mas não é uma dismorfofobia. Talvez isso seja o que a maioria das pessoas acabam tendo. Né? O incômodo com o tipo de cabelo, com o formato do rosto, com o formato do nariz, com o formato da mama, com a barriga, né, e assim por diante. Então, boa parte dessas pessoas não tem um transtorno dismorfofóbico. Né? A maior parte das pessoas tem um incômodo. No caso do homem, é um pouquinho diferente do padrão da mulher, o incômodo não é exatamente o mesmo, né? E os homens se incomodam bastante com formato e tamanho dos órgãos genitais e com a musculatura, né, do tórax, dos braços ou do corpo de uma forma geral. Esse é o incômodo principal dos homens. Agora, tem tratamento? O que causa a pessoa chegar nesse estágio da doença? Foi depois de uma depressão? Foi depois de uma ansiedade? Porque a gente sabe também que a depressão e a ansiedade, esses dois transtornos, eles também levam a muitas outras doenças, né? No espectro mental. Já tem um estudo que mostre o que faz a pessoa ter essa distorção da imagem? Então, Patrícia, olha, vai ser uma surpresa para você. Transtorno dismórfico corporal, ele é classificado no mesmo guarda-chuva dos transtornos obsessivo-compulsivos. Então, ele guarda uma semelhança muito grande com TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. É a forma de a pessoa lidar com aquele incômodo de forma repetitiva e intensa, é como se fosse um TOC. Né? E a busca por uma solução, entre aspas, é o ritual compulsivo que essa pessoa tem, ela não consegue se desvencilhar disso. Né? Então, pensando em TOC, agora eu acho que a similaridade fica um pouco mais fácil de entender. É algo muito pervasivo, muito presente no mundo mental dessas pessoas. Então, como faz parte desse pacote, né, desse guarda-chuva, né, a gente encara e trata de forma parecida com tratamento para TOC. Né? Então, se utiliza antidepressivo para esses pacientes,
né? Antidepressivos que a gente chama de serotoninérgicos, a fluoxetina, a sertralina, o citalopram, né? Esses são os medicamentos serotoninérgicos que são utilizados para esses casos, que têm uma boa resposta, associado à psicoterapia do tipo cognitiva comportamental, né? Então, hoje são as duas formas de tratamento com maior evidência de sucesso para esses quadros, né? Existe um subtipo de pacientes que têm dismorfofobia, e é preciso até anotar esse subtipo, se ele estiver presente, que é aquele paciente que não tem insight, que é ele não consegue perceber o quão problemático é aquela consideração que ele tem. É como se ele não se convencesse, não adianta conversar com ele. Não, meu nariz é torto. Ponto final, você não vai me convencer do contrário. Eu ia perguntar isso, qual que é a linha média da gente perceber que aquele paciente, tudo bem, ele quer tá legal, no caso da mulher quer estar bonita, procurando aí produtos estéticos, né? A situação que hoje a medicina estética está super avançada. Em que momento que a gente sabe que aquilo lá é normal, a pessoa só quer ficar bem, quer estar bonita para ela mesma, e o momento em que já virou uma doença? Tem um eixo aí da gente poder entender em que momento é doença? Então vamos usar peso. Eu estou acima do peso. Aquilo me incomoda, mas eu não deixo de me olhar no espelho. Eventualmente, né, eu até vá à praia, eu vou numa festa, mesmo acima do peso. Eu vou trabalhar, mesmo acima do peso. Eu vou ter uma vida afetiva, uma vida conjugal, uma vida íntima, mesmo que eu esteja acima do peso, né? O paciente com dismorfofobia, ele tem um prejuízo muito grande. Ele não para de pensar nesse assunto, né? Então, 1 a 8 horas ao dia, ele passa pensando nisso, e ele tem uma restrição muito grande na vida em função disso, né? Então, ele não quer que as pessoas percebam que ele tem, entre aspas, um defeito, ele não quer sair à rua porque ele tem aquele problema, ele evita situações, uma entrevista, por exemplo, de trabalho, né? Ele evita encontrar pessoas numa vida social, porque ele tem um defeito, né? E aí ele precisa resolver aquilo urgentemente, e aí vem a ansiedade pela solução logo, para que ele consiga voltar à vida. A vida fica estacionada, parada. Então percebe que assim, é algo muito maior do que os nossos incômodos, com os nossos do que uma defeitos, simples nossas busca, questões estéticas. De uma simples busca aí por estar melhor e pela estética, né, para melhorar realmente. Doutor, eu vou chamar um intervalo, mas no próximo bloco a gente continua falando, né, sobre essa série que a gente está apresentando aqui no Jornal da Manhã, super bacana com o Dr. Sérgio Henriques, que a gente está falando sobre borderline, transtorno disfórmico corporal. No próximo bloco a gente vai falar sobre fobia social e depressão na menopausa. A gente volta já já. Estamos de volta aqui no seu Jornal da Manhã, entrevistas especiais. Eu sou Patrícia Caldeirão e hoje eu recebo o Dr. Sérgio Henriques, ele que é médico psiquiatra no Instituto de Neurocirurgia de São Paulo. E como eu falei no bloco anterior, a gente está falando aqui sobre alguns transtornos mentais. Nós escolhemos 4, já falamos sobre borderline, já falamos sobre transtorno dismórfico corporal. Para você que perdeu o primeiro bloco, depois esse programa inteiro vai estar no YouTube, vai estar nas nossas redes sociais, podcast, então é só acessar. E aqui no segundo bloco eu quero abrir para falar sobre fobia social, doutor Sérgio. Pois é, fobia social, né, é um pouco diferente. Eu vou começar eu falando aqui, você nem me perguntou, mas eu vou falar. Não, fale, por favor. Fobia social é diferente de timidez, né? Então, o que é timidez? Timidez é uma dificuldade, né? Um certo acanhamento numa relação social, né? A fobia social é um comportamento um pouco mais complexo do que esse. A fobia social inclui, por exemplo, uma evitação dessas situações de interação social, às vezes muito simples e que fazem parte da vida de qualquer um de nós. Vou te dar um exemplo. O paciente com fobia social, ele evita ir num comércio, porque ele vai ter que pagar, e aí ele vai ter que ter aquela interação de dinheiro ou cartão, e aí ele tem que responder cartão ou dinheiro.
E a pessoa vai falar, digita sua senha, ou ficou tanto, e ele tem que interagir numa situação dessas. O fóbico social, por exemplo, se precisar tirar um documento, tirar um RG, ele tem uma dificuldade. Muitas vezes ele não tira o documento, porque ele não vai conseguir escrever diante do funcionário ali da repartição pública o nome. Né? Mas o que Então, passa ele na não consegue. cabeça do paciente, doutor? Ele não quer interagir por quê? Ele tem medo de falar alguma coisa errada? Ele se sente menor em relação ao que ele vai enfrentar? Eu não entendi muito bem. Ele trava, né? Ele tem um medo muito grande de errar, ou medo de gaguejar, ou simplesmente o medo de não conseguir. Ele tem um constrangimento muito grande de que alguém perceba que ele está com essa dificuldade. Ah, tá, ok. Então, Então ele para evita, nós, assim, ele evita. ele tem um comportamento evitativo. Ah, ok. Ele tem um comportamento evitativo. Quem tem fobia social não vai comprar um sapato na sapataria, Uhum. porque ele tem que falar lá, eu quero o número tal, a pessoa vai trazer, ele tem que falar ficou apertado, ficou bom. Então, essa interação, ele evita. Ele passa 20 vezes na frente da vitrine, mas ele não entra na sapataria. Né? Então, tem pessoas que acabam tendo problemas, por exemplo, de documento, como eu dei um exemplo. Né? Antes, né? Hoje em dia pouco, mas tinham dificuldade para assinar um cheque na frente de outras pessoas. A assinatura saía muito diferente da assinatura normal daquela pessoa. E o paciente fóbico, né, se ele estiver dentro da casa dele ou num ambiente protegido, perto de pessoas conhecidas, ele fala normalmente, ele se diverte, ele escreve, ele é absolutamente normal. É só nessas situações quando ele tem que lidar com o desconhecido ou com pessoas com quem ele não tem intimidade. O tímido é tímido em qualquer ambiente, né? Ele é uma pessoa que todo mundo percebe mesmo no seio familiar, que é mais quietinho, que é mais reservado, então o tímido se mantém tímido. Piora um pouquinho mais a timidez se é uma pessoa diferente. Mas o fóbico não. O fóbico é um tagarela, é alguém completamente à vontade no seu ambiente familiar, onde ele domina, onde ele se sente à vontade. Agora, doutor, como identificar que não é timidez, por exemplo, né? A pessoa ela começa a evitar de sair, ela fica trancafiada dentro de casa, ela não interage mais com os amigos. E como que é o adolescente ir para a escola, quando precisa ir ao médico? Como que funciona isso para poder identificar que algo fugiu da simples timidez e já virou doença? O paciente, por exemplo, é um caso, né, tem uma paciente de 14 anos que começou a ter sintomas fóbicos sociais importantes. E aí ela começou a evitar ir para a escola. Ela não ia para a escola. Mesmo que os pais insistissem, ela começou a não ir para a escola. Qual que era o receio dela? O receio dela era de entrar na sala de aula, os amigos perguntarem para ela se ela estava bem ou não, né, o que aconteceu. Né? Outro receio era que o professor fizesse algum tipo de pergunta para ela e ela tivesse que responder. Então, para não passar por isso, né, o que ela fez foi se recusar a ir para o colégio. Né? Então, o tímido, ele enfrenta todas essas situações, ele sofre, mas ele enfrenta. O fóbico social, ele evita, né, porque a possibilidade do medo é algo paralisante muito intenso. Então, e ele não se sente capaz de superar esse medo. Então, ele simplesmente evita. É parecido, não é? A intensidade do medo é parecido com o que o paciente com síndrome do pânico tem quando ele deixa de sair de casa por medo de passar mal na rua. Né? É o mesmo tipo de evitação. O paciente com fobia, se ele tiver que enfrentar situações, ele provavelmente tenha uma crise de pânico naquele minuto. Então, se eu obrigar um paciente fóbico, você vai lá e você vai enfrentar o professor, a sala de aula, você vai conversar com as pessoas. Esse paciente provavelmente tenha uma crise de pânico diante de todos. Agora, esse paciente num ambiente, por exemplo, de trabalho, ele pode perder o emprego por não conseguir mais trabalhar, vai ficar faltando, vai evitar colocando um atestado médico, inventando uma doença, para não ter que continuar naquele ambiente do trabalho. O senhor teve algum paciente que passou por isso, que teve que parar de trabalhar porque não conseguia mais sair de casa? Sim.
E antes de tudo, né, esse paciente vai ter dificuldade de conseguir um trabalho, porque ele vai ter que passar por uma entrevista e no momento da entrevista ele pode se recusar a ir para a entrevista, né? Então, esses pacientes começam a escolher trabalhos onde eles não tenham que passar por essa etapa da entrevista, que são raríssimos. A maioria dos trabalhos você precisa, de alguma forma, ser entrevistado. Então, essa é a primeira dificuldade. Né? Talvez esses pacientes não consigam, com facilidade, ter um emprego. Mas supondo-se que eles tenham um emprego e que nesse emprego seja necessária uma interação pessoal, social. Não é? Então, eu tenho um paciente que trabalha com vendas, né? Representante comercial. Qual é o trabalho dele? Visitar os clientes, né? E apresentar os produtos que ele tem, conversar, né, para poder vender. Quando ele tem uma intensificação desses sintomas fóbicos sociais, ele simplesmente não sai de casa, ele não consegue ir. Né? Quando ele tenta sair de casa, os sintomas de ansiedade aumentam, beiram uma crise de ansiedade e ele volta para dentro de casa. E os dias vão se passando até que ele consiga, então, fazer o tratamento, tomar remédio e aos poucos vai melhorando. E mesmo assim, vai com muito custo, quando ele começa a melhorar os sintomas, ele vai com muito custo até os clientes, né, para retomar esse processo. Né? Não vai com conforto, ele vai e sofre, mas ele consegue ir. Passa-se mais um tempo e aí sim, lá na frente, é que ele vai conseguir reconquistar esse conforto que para nós é simples, para nós é muito fácil. Doutor, então a fobia social não necessariamente o paciente sofre com medo de pessoas, né? Na verdade, ele tem um contexto do medo de exposição. Eu entendi. Exatamente. Então não é só o contato com pessoas, mas só o fato de estar exposto em alguma situação, em algum ambiente, isso já causa essa paranoia, essa ansiedade, é isso? Isso. O fóbico social, na verdade, ele tem um sonho na vida dele. Qual é o sonho na vida dele? Ser uma pessoa super comunicativa, dançar na frente de todo mundo, conversar com todos, ser super popular. Né? Então, ele gostaria de ser essa pessoa, mas ele não consegue. Né? Então, ele muitas vezes, na adolescência, o paciente com fobia social, nessa situação social, né, de interação, de namoro, ele acaba usando a bebida, né, para conseguir se soltar e para conseguir interagir. Então, essa é uma comorbidade, esse é um problema que vem frequentemente associado à fobia social, que é o alcoolismo. Né? Muitas pessoas usam a bebida alcoólica como uma espécie de tratamento para superar essas travas, essas dificuldades impostas pela fobia social, né? Para facilitar essa interação social. Né? Então, o fóbico social, ele adoraria ser popular, conversador, falante, interagir com todo mundo. Ele só não consegue. Né? Ele tem uma dificuldade muito grande. Que é diferente de alguém antissocial, que é aquela pessoa que não gosta de interagir, não gosta de conversar com as pessoas, quer se isolar e fica muito melhor isolado. Doutor, tem tratamento? A pessoa ela pode melhorar para poder atingir uma vida normal, social, de trabalho, estudantil, familiar, amigos? Então, Patrícia, eu atendi alguns pacientes com fobia social, já com bastante idade, e que desenvolveram alcoolismo junto. Então, 20 anos de alcoolismo. Né? E quando eu vejo casos assim, eu sinto muita pena, muito dó desses pacientes, né, que chegaram a ter um comprometimento desse tamanho. Fobia social responde muito bem à psicoterapia, do tipo cognitivo-comportamental. Em geral, não é necessário dar medicamento para esses pacientes, em geral, não precisa. Então, uma terapia bem feita resolve esses quadros, Patrícia. É isso que acho que é o bacana, né? Que as pessoas que eventualmente têm essas limitações saibam que existe solução. Né? A ferramenta é essa, terapia cognitiva comportamental. A taxa de sucesso é bastante elevada se a técnica for correta. Né? E o paciente não precisa ter medo de que vai tomar remédio, que vai ficar dependente de remédio, porque não é o caso. Não é o caso. E a gente sabe que as medicações, elas estão muito avançadas, né, doutor? Hoje em dia, antigamente, para falar de um transtorno mental, as pessoas se viam
numa camisa de força sendo entregue a um manicômio, né? Hoje em dia não, a gente sabe que por mais que seja um assunto tabu, a gente tem que debater. A pandemia veio aí para provar isso, que quem não tinha nenhum transtorno mental acabou adquirindo alguma coisa, quem já tinha piorou, que é o meu caso, mas nada que uma medicação não possa baixar aí a ansiedade para que a pessoa consiga ter uma vida normal. Eu digo normal porque é possível, né? E o medo de muitas pessoas na questão de procurar um psiquiatra é justamente esse medo de ter que assumir que vai tomar uma medicação. Ah, mas eu vou ter que tomar uma medicação faixa preta? Não existe mais isso, né, doutor? Porque os remédios eles estão tão modernos e avançados que tem tratamentos de transtorno mental, o senhor pode confirmar para mim, que acaba até o paciente tendo alta, né, de melhora dos sintomas ou de redução da dosagem da medicação, não é isso? Patrícia, é isso mesmo, né? Então, o principal medo dos pacientes, né, que faz com que eles não procurem tratamento, é exatamente isso que você descreveu. Medo de ficar viciado em um remédio, em um tratamento, e não mais sair desse medicamento, nunca mais, né? Hoje em dia é possível, como você disse, medicar o paciente e ter uma previsão de começo, meio e fim para esse tratamento. Então, o tratamento para depressão, que é o quadro psiquiátrico, um dos mais comuns na população, é um tratamento que tem começo, meio e fim, obrigatoriamente. Isso tem que estar na cabeça do psiquiatra e na cabeça do paciente. Não é remédio para a vida toda. Se acontecer isso, é preciso revisar esse diagnóstico, revisar o tratamento, porque alguma coisa não está indo bem. O correto é ter um fim no tratamento e o paciente tem que ter alta. Ele vai embora para casa sem remédio, né? Então, essa situação, né, já foi superada, mas eu tenho que admitir que existe um contingente muito grande de pacientes que infelizmente não tem acesso nem a esses medicamentos mais modernos, né, e que eventualmente não tem acesso a um profissional, uma informação, né, mais atual, e acabam entrando nesses tratamentos muito longos, né, que usam medicamentos que geram dependência. E, infelizmente, isso existe. Não é, Patrícia? Então, esse cenário é que acaba assustando as outras pessoas, né? Então, a gente tem uma coexistência de duas formas de tratar. Essa mais moderna, que você descreveu, mas ainda, infelizmente, nosso país tem essa forma mais antiga de tratar os pacientes. Doutor, vamos falar sobre o nosso último tema, que é depressão, mas uma depressão direcionada aí às mulheres que estão entrando naquela fase da pré-menopausa, menopausa, e inclusive mulheres que já têm a tendência depressiva e ansiosa, quando entram na menopausa, o negócio pode piorar, né? Isso, falou tudo. Você já falou aí a minha fala. Então é assim, Patrícia, a depressão, ela é um problema, um transtorno mental que de fato afeta mais mulheres do que homens no planeta todo. São 2 mulheres para cada homem com depressão. Existe uma predominância de mulheres com depressão. Isso já existe. Até nisso a gente está saindo mal nessa, hein? Pois é, que azar, né? E a depressão, tipicamente, é um problema de mulher jovem, em idade fértil. O pico dos quadros depressivos ocorre entre 20 e 40 anos de idade. Mas as mulheres têm um segundo azar, Patrícia. Existe um segundo pico, né, de depressão na vida da mulher, que ocorre justamente na fase perimenopausa, que nós chamamos. O que é essa fase perimenopausa? Se você imaginar que, numa determinada data, houve a menopausa, o encerramento da menstruação, um período que antecede em 1 ano a 1 ano e meio, e um período que vai, depois da menopausa, 1 ano e meio, é um período da perimenopausa, aquilo ao redor da menopausa. E nesse período de 2 a 3 anos, ao redor da menopausa, existe um aumento na taxa de mulheres com depressão. E não é uma ou outra, é um contingente grande, e isso aparece nesses estudos de população, estudos que a gente chama de prevalência, de contagem de pessoas doentes na população. Tal é o volume de pacientes, né, de mulheres com depressão nessa fase. Então, não é uma brincadeira, isso é comum, não é? E precisa ser tratado porque
é uma depressão como as outras depressões. A diferença dessa é que ela tem uma relação, não é, com o ciclo hormonal da mulher. Isso que eu queria, vou perguntar isso agora para o senhor, é a minha deixa, porque assim, a gente sabe que a mulher ela passa por um carrossel de emoções durante toda a vida dela, né, em relação hormonal. Porque a gente sofre com cólicas menstruais, a gente sofre com a própria menstruação, depois a gente sofre com a pré-menopausa. Antes da menopausa, a questão da TPM também que começa a piorar em alguns momentos aí da vida da mulher quando chega a menopausa. Então, eu imagino que se a pessoa já tem uma predisposição para depressão, e ela já está com toda aquela questão hormonal desequilibrada no corpo dela. Então, assim, a gente sabe que é químico no cérebro, né, doutor? Que a gente precisa realmente de química no cérebro para poder manifestar alegria, felicidade, bem-estar, enfim. O que acontece com o corpo da mulher quando ela entra na menopausa? Todas essas questões que eu comentei sobre os hormônios também mudam e ela já tem uma predisposição à depressão. A depressão vem com tudo, é pior? Então, Patrícia, sempre que há uma mudança no padrão hormonal no corpo de um ser humano, ele fica sujeito a algumas alterações, tanto físicas quanto emocionais, né? Então, pensando no ciclo de vida da mulher, né? Quando a criança, ali na puberdade, começa a menstruar, há uma mudança no comportamento, há uma mudança na forma de ser, há uma mudança na irritação, né, nos impulsos, nos gostos e nas escolhas, bem precocemente, por volta dos 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade. Isso é bem nítido pelos pais, né, que têm filhas e que percebem o início da menstruação. E depois, ao longo do ciclo, né, nas diferentes fases do ciclo, né, essa taxa hormonal no corpo acaba produzindo essas flutuações, essas alterações cíclicas no comportamento, que é a história da TPM, que não é para todas as mulheres, para algumas, né, que é a tensão pré-menstrual, né, composta por irritabilidade, ansiedade, sintomas depressivos, uma sensibilidade muito grande, né, choro, né, então, fora os outros sintomas físicos, né, as cólicas. Então, esse período pré-menstrual, ele se resolve no primeiro ou no segundo dia da menstruação. É como se tirasse com a mão, né? E aí a mulher recupera de novo um conforto muito grande. Bom, a outra etapa que é fisiológica ou natural é quando a mulher dá à luz. Então, o sistema hormonal da gestação é perfeitamente saudável e normal. A hora que a mulher dá à luz, ela pode ter uma depressão pós-parto, porque há uma mudança no padrão hormonal de forma abrupta. Então, o que a gente percebe é que os sintomas eles aparecem quando existe uma alteração no padrão hormonal. Não é presença ou ausência de hormônio, mas é mudança de padrão. Agora, o senhor trabalha... Desculpa interromper, mas me surgiu aqui uma questão. Quando surge uma paciente que o senhor meio que traça já esse diagnóstico, tem algum trabalho multidisciplinar com ginecologista, com endócrino? Como que é feito esse trabalho? Precisa fazer reposição hormonal? Vai fazer só a medicação psiquiátrica? Como que o senhor trabalha nessa questão? Então, olha, eu vou te dar um dado interessante. Se eu acompanhar mulheres que entraram na menopausa por anos a fio, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos pós-menopausa, se eu medir a taxa de depressão e ansiedade em mulheres com 5 anos de menopausa, essa taxa é menor do que mulheres que estão nesse período pré-menopausa, perimenopausa. Então, o que a gente entende é que não é presença ou ausência de hormônio, né? É uma fase ainda que a mulher está com o ciclo menstrual alterado, né, por volta dos 48 anos, 50 anos de idade, ainda não entrou em menopausa, ela tem hormônio. Né? 5 anos depois, ela não vai ter mais hormônio. Então é a falta de hormônio que faz com que ela tenha esses sintomas depressivos? Não. A taxa de depressão em mulheres com uma menopausa já após vários anos é menor do que essas mulheres que estão nesse período de transição hormonal.
Que tá? interessante, viu? Eu Isso. achava totalmente ao contrário, que os hormônios já alteravam tudo lá no cérebro, ficava todo mundo doido e a mulher prestes a pular no pescoço de alguém, dos colegas de trabalho e do marido, principalmente. E por isso que a reposição hormonal não resolve uma depressão na menopausa. Então, você pode dar hormônio, que não vai. A mulher não é isso que vai tirá-la desse quadro depressivo. Eu tenho que tratar como depressão mesmo. É que esse grupo de mulheres tem uma vulnerabilidade maior do que as outras que entraram na menopausa e não tiveram depressão. Né? E é o que você descreveu. Quando há um antecedente de depressão em outros momentos da vida, né, essa chance aumenta. Então, eu aviso para as minhas pacientes, olha, você tem tal idade, você está tendo uma depressão, teu tratamento deu tudo certo, você tem alguns outros momentos críticos. Quando você tiver bebê, se for bem jovem, ou quando você entrar na menopausa. Fique atenta, porque você pode ter novamente um quadro depressivo. E Aumenta a chance, aumenta o risco. isso passa com tratamento psiquiátrico ou precisa realmente entrar também com tratamento multidisciplinar, como eu citei? Não, então, a mulher precisa sempre ter um tratamento multidisciplinar em vários momentos, né? Então, nesse momento, a reposição hormonal ou não depende de outros critérios. Por exemplo, risco para câncer ginecológico, de mama, de ovário, de útero. Então, isso é que define se vai poder ou não fazer reposição hormonal. Ainda que ela faça reposição hormonal, ainda assim, ela pode precisar de um tratamento específico com antidepressivo para tratar essa depressão ou um aumento de ansiedade que ela tenha tido. Né? Não só isso. Né? Durante esse período da menopausa ou perimenopausa, muitas coisas mudam, né? Na vida e no corpo dessa mulher. Né? Então, ela vai sentindo uma transformação, e eu tive pacientes que me descreveram isso nitidamente. Doutor Sérgio, até tal idade, até um ano atrás, o meu corpo tinha um formato. A minha cintura, né, que a gente está falando de formato do corpo, a minha cintura mudou muito nesse último ano. Eu não tinha isso, né? Então aponta assim para o corpo, né? E as pessoas têm que se adaptar, infelizmente, ou, né, têm que se adaptar a essas mudanças, né? E isso não é fácil. Então é necessário nessa fase entrar com um apoio, com uma boa psicoterapia para ajudar a mulher a atravessar isso. E eu imagino Tem que um outro Desculpa, doutor, pode falar. Tem outro detalhe, né? Na minha opinião, todas essas fases difíceis, né, do ciclo menstrual, da vida da mulher, não deveriam ser só carregadas pela mulher, né? Eu acho que devem ser compartilhadas, sim, com a família, né? Então, não é um problema da mulher, né? É um problema nosso, O senhor né? acredita que eu ia interromper para falar isso? Eu ia falar assim, olha, para os maridos, namorados, noivos, irmãos que estão escutando a gente, os pais, ter a paciência de que algo está mudando naquela mulher, né, na esposa, na filha, na irmã, porque é humano, né? A mulher está sofrendo uma química, uma bomba química dentro do corpo dela, que é aquela alteração de humor, não é porque ela quer, né? Então, acho que ter esse apoio familiar, como o senhor está citando, e como eu queria realmente perguntar, ter esse abraço familiar, né? Principalmente dos companheiros, né? Dos maridos, namorados, enfim, contribui bastante também para o tratamento, né? Para que tudo fique bem. Sim, porque a mulher começa a ficar muito insegura nessa fase, né? Ela começa a notar que o corpo está se transformando, né, que ela está perdendo algumas características, né, um viço mais jovial da pele, né? Então, isso acaba impactando bastante a autoconfiança dessa mulher. Então, nesse momento, ela precisa se sentir, de fato, compreendida e amada, né, apesar de tudo, apesar de todas essas transformações. O homem também tem a andropausa, né? O homem também entra numa fase de declínio hormonal, né? E quando ele entra nessa fase de declínio hormonal, o que eu vejo são as esposas apoiando e entendendo e compreendendo que aquilo aconteceu com o seu marido, né, com aquele homem. Ele não fica isolado, né, para lidar com esse problema. Ele é frequentemente abraçado, né, pela família, pela esposa, que compreende muito. Então, eu acho que a recíproca tem que ser obrigatória, né? Esse marido, essa família, precisa entender essas oscilações que fazem parte da natureza humana, né? E apoiarem, compreenderem, né? Suportarem
a mãe, a esposa que estiver passando por essa fase da vida que não é fácil. Tá vendo, meninos, que estiverem ouvindo a gente aqui pela Jovem Pan? Meu marido também, né? Com certeza ele tá me ouvindo aqui. Mais calma, hein? Fica calmo, vai dar tudo certo, mais tranquilidade. Doutor, para encerrar, eu sei que o senhor não é endocrinologista, não é nutricionista, mas eu imagino que a alimentação, a atividade física, a busca espiritual, pode também, esses tópicos, eles podem contribuir também para uma melhora aí no quadro geral, né? Patrícia, eu tenho investido muito nisso, que o médico acaba vendo muito doença, né? Mas eu tenho percebido que é muito importante a gente buscar saúde, né? Então, ao invés de supervalorizar as doenças, por que a gente não supervaloriza a saúde? Que é isso que você está descrevendo, né? Então, qual que é a nossa solução mágica para a gente passar melhor por essas fases difíceis da vida? Né? Com saúde, com atividade física, como eu sei que você faz, né? Com essa busca da nossa espiritualidade, a nossa conexão, né? Com os entes divinos, né? Cada um com a sua crença religiosa, mas isso nos traz um conforto existencial, né? Em busca da relação em comunidade, né? O estabelecimento de uma conexão verdadeira, né? E realmente de solidariedade entre as pessoas, mais do que aquelas relações sociais superficiais, que é o que tem muito hoje, né? A relação social mais profunda, ela é extremamente saudável e ela é relacionada com longevidade e qualidade, né? A alimentação, assim, a gente tem que ser muito cauteloso, a gente não pode ser tão autoindulgente, a gente não pode dar tanta moleza assim para os alimentos que não são bons alimentos, né? Para o excesso de açúcar, para o excesso de gordura, para o excesso de substâncias químicas, né, nos alimentos industrializados. Então, se a gente fizer essa busca por saúde, boa parte, né, do que eu descrevi aqui, boa parte do que as pessoas acabam se incomodando ao longo da vida, se resolvem, né, com mais saúde, né? E aí a gente discutiria muito menos doenças, a gente só discutiria como ficar mais saudável. Oh, que maravilha. Doutor, o senhor acredita que a gente está conversando há mais de 57 minutos, a gente nem vê o tempo passar, porque é sempre temas tão interessantes que a gente traz aqui em pauta, né? Eu tenho certeza que quem está em casa ouvindo a gente aqui pela Rádio Jovem Pan, acompanhando pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, com certeza alguém se identifica com alguma dica que a gente traz aqui. Eu digo que a minha profissão é um pouquinho de levar o social, levar a informação, de trocar essa ideia, né, de fazer esse debate com especialistas, que a gente possa levar alguma informação, algo para quem está escutando a gente. E eu queria agradecer ao senhor demais, que sempre topa aí com muito carinho participar aqui do nosso programa. Olha, Patrícia, eu compartilho dos mesmos ideais que você tem. Eu acho que a informação tem que circular, né? Se eu sei um pouquinho, eu tenho que compartilhar isso com as pessoas, principalmente se puder beneficiar alguém, né? Então a gente tem esse papel, eu tenho essa missão na minha vida, né? E o rádio, eu acho uma ferramenta fantástica, né? Simples, que dá super certo e chega na casa de todo mundo, né? Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de logo cedo ligar um radinho, né? E fazer o café da manhã ouvindo rádio. Eu sou uma dessas pessoas, na verdade. Que legal. Eu sou super fã de rádio, então você está super de parabéns. Obrigada, doutor. E com certeza já está o convite aqui para um próximo tema, que sempre que tem alguma coisa relacionada à saúde mental, já ligo para o doutor Sérgio. Doutor Sérgio, me salva. Vai ser o senhor o meu entrevistado. Obrigada, doutor. Que isso, Patrícia. Muito obrigado e obrigado a toda a sua audiência e telespectadores. Até mais. Bom, e para você que ficou ligadinho comigo até agora, obrigada. Sábado que vem, eu aqui na sua Jovem Pan News Fortaleza, a gente vai tratar de algum outro tema super interessante para você que nos acompanha aqui. Fiquem com Deus, um excelente final de semana, a gente se vê sábado que vem. Tchau!